estava? Falta de preparatório intestinal, isso. Alimentação, quais outras causas, né? Alimentação inadequada no pós-operatório, né? Pode, quando o paciente está no hospital, a gente cuida direitinho, né? Vai ter as dietas tudo certinho, a sopa, né? Tudo direitinho, hiperproteica, hipercalórica, lipídica, mas quando o paciente opera e tem alta, ele vai para casa e come o quê? Sanduíche, pizza no pós-operatório, não pode. Falta de cuidado também com a manutenção da sonda nasogástrica, se o paciente possuir, né, tiver ali instalado nele ali. Quais são os sinais e sintomas que meu paciente vai me apresentar se houver, né, essa alteração aqui relacionada à distensão abdominal? Então, de novo, né, ele vai apresentar distensão do abdômen, desconforto, dor abdominal, que fica assim, super desconfortável, dificuldade respiratória, porque o abdômen está tão dilatado, né, acaba causando essa dificuldade ao respirar, prostração, porque dói, sente, então ele fica mais quietinho, diminuição ou ânsia de peristaltismo, né, ânsia não, gente, ausência de peristaltismo, que é uma movimentação ali do intestino, e os cuidados de enfermagem, né, mediante aí esse paciente aí, os cuidados do tratamento, estimular a movimentação e deambulação, porque se o paciente andar, o que acontece? Melhora o movimento do peristaltismo, vai dar um alívio para essa distensão abdominal, orientar a dieta prescrita ou suspensão. Sr. José, doutor Luiz liberou a dieta para o senhor, mas é sopa, viu? Depois ele vai liberando as outras comidas. Sr. José, doutor Luiz suspendeu a dieta até que a gente consiga aí, nessas próximas horas, resolver essa distensão abdominal. Sondagem retal, se necessário, quem vai fazer esse procedimento sou eu, desde que prescrito pelo doutor, né? Está escrito aqui conforme prescrição. Introduzir sonda, deixando aproximadamente 20 minutos, retirar para proporcionar alívio para o paciente, administrar medicamento, né? Para ativar o peristaltismo ali, melhorar esse movimento, né? Isabela, só te interromper um pouquinho só. Sem problema. Fala comigo. Essa sondagem retal, a gente como técnico faz? Essa sondagem retal é o supositório. Ah, tá. Tá? Mas ele também tem que ser prescrito, tá, gente? Aí tem aquele de glicerina, né? Tem outros modelos, aí depende que o doutor prescreveu lá e o que tem ali no hospital. Cuidados com o posicionamento da sonda, né? Isso tudo são vocês já aprenderam o tempo todo aí, né? Cuidado com sonda, né? Olhar dados vitais, né? Sempre estimular a deambulação de paciente, olhar a oxigenação, olhar a diurese, né? Avaliar a questão ali desse abdômen, por exemplo, dilatado, tudo vai constar na evolução de vocês de enfermagem, tudo. É tudo que vocês vão ver ali e vão entender, porque vocês estudaram tudo isso na escola. Então, a gente sempre tem que fazer buscar fazer uma evolução completa ali, né, no paciente. Profilaxia, né? Então, qual a medida profilática eu vou entrar ali com o meu paciente? Observar o período de jejum no pós-operatório, né? Quanto tempo esse paciente ficou de jejum, que às vezes os sintomas que ele está sentindo é decorrente do jejum prolongado, né? Fraco, desfalecido, né? Hipocorado, preparo intestinal adequado no pré-operatório. Então, fez um preparo bom antes de operar, movimentação ativa, né, e passiva no leito do pós-operatório, dieta adequada do pós-operatório. Então, pós-operatório intervém em várias outras coisas, né? Então, ele está comendo adequadamente, igual nós falamos aqui agora, deambulação precoce, manutenção da sonda, tudo a gente que olha esse paciente aí. Às vezes, gente, eu não trabalho no bloco, trabalho na unidade de internação. Mas o meu paciente, ele foi 6 horas da manhã para o bloco, operou, depois que acabou todos os períodos, né, inclusive o pós-operatório, que eles me devolveram o meu paciente, eu, Isabela, que sou da unidade de internação, eu tenho que saber cuidar
os cuidados de enfermagem com o paciente pós-operatório. Porque eu não sou do bloco, mas eu recebi um paciente pós-operatório ali, né? Infecção da ferida operatória. Então, uma ferida operatória que infectou. Então, é uma complicação grave no pós-operatório, né? Encontra-se aí em segundo lugar entre as infecções hospitalares. De tudo que acontece, está em segundo lugar no ranking dos problemas, das complicações depois que a paciente operou, né? Então, o que acontece? Os micro-organismos, né, que vocês já estudaram lá, vírus, bactérias, são envolvidos ali, né? Então, tem aí áureos, né? A coli, vulgares, Areobacter e várias outras, né? Pseudomonas, que vocês estudaram em microbiologia. Então, isso é na cicatriz operatória, na cicatriz. Quais são as causas aí, né? Anemia, obesidade, desnutrição, diabetes, pode causar. Duração da hospitalização. Todo paciente que opera, todo paciente, independente se operou, mas um paciente que fica muito tempo no hospital, paciente de longa permanência, né? É um paciente que ele vai tratar a patologia, mas é um perigo ficar ali dentro, né? Duração, eu operei e vou ficar muito tempo dentro do hospital. Ali tem, né? O índice de paciente com infecção é muito grande. Então, isso contribui para que a minha ferida operatória seja infectada, tá? Então, o bom é operar, fica ali internado de um dia por outro, assim, ó, para casa. Falha na sepsia, isso é terrível, né? Falha na sepsia no momento do transoperatório, eu não limpar a pele do paciente adequadamente, cortar e levar esse monte de problemas que ele vai ter futuramente, né, pós-operatório aí. Deficiência técnica de sutura, né, aonde que o médico não suturou adequadamente. Geralmente, né, em hospitais do SUS, tem sutura só residente para treinar. Corpo estranho, né, espaço morto, hematoma, deixar algo dentro da barriga do paciente, isso que é corpo estranho, né? Deixar uma gaze, uma tesoura, uma compressa, reduziu bastante, né? Nem se compara, mas infelizmente ainda existe esse nível de evento adverso, tá? Os sinais e os sintomas, né? Então, o paciente vai manifestar em geral, né? Após o terceiro dia de cirurgia, sinais gerais de infecção. O paciente, gente, operou às 6 horas da manhã, quando for 6 da tarde, ele não está apresentando sinal de infecção, não, viu? Então, precisa do organismo processar aquilo tudo e começar a reagir. Então, por isso que vai demorar aí a partir do terceiro dia. Então, obviamente, são todos sinais de infecção comum, que nós já conhecemos. Febre, calafrios, anorexia, cefaleia, né? No local ali de onde que foi feita a incisão, né? Vai sentir dor naquele local, vai ter hipertermia, né? Vai sentir um calor, um rubor ali, tumefação, presença de secreção purulenta. Então, é onde que eu tenho essa ferida operatória infectada. E vai apresentar a partir do terceiro dia. Tratamento específico, obviamente, antibiótico terapia, né? Obviamente, a escolha do antibiótico vai ser de acordo com o tipo de bactéria que está ali presente. Tratamento analgésico para dor, antitérmico, anti-inflamatório, né? Troca de curativos, porque se só colocar um antibiótico venoso e não houver esse cuidado de enfermagem do lado de cá, não adianta, né? Continua a contaminação ali. Os cuidados de enfermagem, né? Colher o material para cultura, com a finalidade de identificar qual é o micro-organismo, né? Então, como que eu vou saber qual antibiótico que eu vou usar, sempre que eu não sei qual que é a espécie aqui que eu vou tratar, né? Fazer curativos frequentes, né? Observando o tipo, quantidade, cheiro da secreção, né? Tem um odor fétido, é mais esverdeada, amarelada, purulenta, como é que é?
Eu também, da enfermagem, tenho que administrar a medicação toda prescrita pelo doutor, no horário prescrito, exercer os cuidados de enfermagem relacionados à prescrição, obviamente, promover o isolamento de contato, né, desses pacientes, dessas pessoas com esse paciente, porque até eu saber qual é o tipo de bactéria que está ali, qual é a profilaxia, né? Profilaxia. Ô, gente, põe o nome no chat, fazendo favor, só para eu não parar aqui hoje, por favor. O nome de vocês, tá? Quando eu for fazer o upload do vídeo, eu pego o nome por nome. Profilaxia. O que eu vou agir ali antecipadamente, né? Tem que preparar o paciente no pré-operatório anteriormente, né? Fazer uma asepsia correta, né, de boa qualidade, para não causar aquela infecção lá. Manter a técnica correta ali, de esterilização. Se eu encostar no campo operatório ali, eu vou contaminar, se eu deixar alguma coisa esbarrar, eu vou contaminar, eu não posso fingir que eu esbarrei, eu tenho que trocar, porque aquilo vai impactar no meu paciente no pós-operatório. Isolar todos os pacientes infectados, se necessário, tá? E aqui embaixo, nós temos as principais medidas de prevenção de infecção cirúrgica recomendada pela Anvisa, tá? Então, tem tudo aqui que a gente já viu durante as aulas, né? Higienização das mãos profissionais, né? Obviamente, tem que seguir a técnica correta. Antibiótico terapia profilática, alguém que me perguntou aí, né? Mas vai depender, né? Aqui embaixo já vem, ó. Antibiótico terapia profilática, ela vai depender da indicação apropriada. Escolher o medicamento adequado, né? Levando em consideração o sítio de operação, administrar a dose efetiva até 60 minutos antes da incisão, antes do corte, descontinuar em 24 horas, ajustar a dose do paciente, né, se for obesos. Então, pacientes que são mais obesos, eles têm uma dose medicamentosa maior, vocês já estudaram. Repetir as doses em cirurgias prolongadas, combinar a administração de vias intravenosas com via oral, né? Com antimicrobiano para cirurgia de colo retal. Por quê? Fiz uma cirurgia de hemorroida, né? Abri ali, eu tenho que tomar antibiótico terapia, com certeza, eu estou com uma ferida operatória aberta e defecando ao mesmo tempo, né? Com tudo de mais sujo e contaminado que tem. Então, é uma das cirurgias onde a gente mais usa, assim, isso. A tricotomia, a gente conversou lá em cima no início da matéria, uns meses atrás, eu só vou fazer se necessário, né? Tricotomia, gente, é onde eu tiro o pelo do paciente ali, tá? Não utilizar lâminas, controle de glicemia no pré-operatório e no pós-operatório imediato, para saber se está mantendo, se precisa infundir alguma medicação. Manutenção da normotermia do paciente em todo perioperatório. Utilizar antissépticos que contenham álcool associados a clorhexidina, iodo, né, no preparo da pele do paciente antes da cirurgia, porque se eu não preparo essa pele adequadamente, né, eu vou cortar e vou levar os micro-organismos tudo lá para dentro na hora. Utilizar a lista de verificação de segurança cirúrgica para evitar a ocorrência de danos aos pacientes. Quantas gases eu levei para o bloco, quantas estão sujas, quantas eu utilizei, cadê as gases? Né? Tá aqui, ó, a suja, tá aqui a limpa. Realizar a vigilância de casos de infecção por busca ativa. O que é busca ativa? Eu sou enfermeira, tive um paciente que infectou, eu vou ter que ligar para esse paciente pelo menos um dia sim, um dia não, e verificar como ele está, porque ele se contaminou dentro do meu bloco cirúrgico. Isso que se chama busca ativa. Geralmente, isso é de obrigação do enfermeiro, tá? Fazer essa busca ativa. Realizar a vigilância de casos, acabei de falar. O 9, orientar pacientes e familiares sobre as principais medidas de prevenção de infecção, né? Ou seja, pode acontecer, é um risco de um processo cirúrgico, e como eu devo, como os familiares, né, devem auxiliar
esses pacientes em casa relacionados a esse tipo de infecção. Higienização das mãos e cuidados com o curativo, com dreno, se o paciente tiver. E a deiscência de sutura, né? O que é deiscência ali? Consiste ali em uma separação total parcial de bordas, né, da ferida operatória. Então, eu tenho a evisceração, que é a separação ali das bordas da ferida cirúrgica com a saída de órgãos pela ferida. Essas complicações podem surgir antes e logo após a retirada do ponto. Então, eu tenho ali a separação da pele, que é a discência, separa a pele, não cola, eu já conversei na última aula, e eu tenho a evisceração, né? Que através de uma abertura, algum órgão vai começar a sair, ou uma alça intestinal começa a sair, alguma coisa começa a acontecer ali por causa do corte que foi aberto. Causas e fatores predisponentes por causa dessa abertura, né? O que pode causar? Infecção da ferida operatória, a minha ferida infectou, abriu e algum órgão começou até a aparecer ali alguma alça intestinal. Tensão exagerada sobre a sutura, é o que eu falei, se o médico amarra forte demais, o nosso tecido rasga, ocasionando uma abertura ali naquela ferida. Materiais e métodos de sutura defeituosos, então utilizou uma linha inapropriada para aquele tipo de corte, aquele tipo de incisão, né? E vai acabar cometendo depois no paciente, né? Esse material ruim. Rejeição ao fio. Lembra que na última aula nós conversamos muito sobre fio de sutura, né? Que tem várias formas, várias composição de fios de sutura. E existem fios, inclusive, apropriados para pacientes que são diabéticos, para ele não ter rejeição desse fio futuramente, né? Obesidade. Então, obesidade pode ser um fator predisponente para essa abertura, né, dessa incisão aí. Desnutrição, porque a desnutrição está vinculada à falta de nutrientes. Né? Se eu tenho falta de nutrientes, eu tenho falta de vitaminas que promovem a cicatrização. Doenças como diabetes mellitus e a anemia. Todos nós, ou seja, estudaram e já viram comigo aqui também, que o paciente que tem diabetes, ele tem uma dificuldade de cicatrização muito maior do que um paciente que não tem, né? Então, qualquer corte que ele tem essa dificuldade dessa regeneração. E o paciente que tem anemia também. Sinais e sintomas, né? Eu vou ver o aparecimento de líquido sanguinolento no lugar da incisão, queixa de que a sutura está cedendo, né? Está abrindo cada vez mais. O paciente vai queixar dor porque a ferida dele está aberta, o médico operou, o trem abriu. Separação das bordas da ferida, né? Está costurada aqui, começa aqui a abrir, abrir, abrir. Aparecimento das vísceras através da ferida. Então, minha ferida abriu, vai começar a aparecer aqui o intestino, né? Vai depender de onde que é aí a ferida. Cuidados de enfermagem com esse paciente, que a ferida não feche, né? Deixar o paciente imóvel em uma posição em que a tensão seja mínima, onde que ele não vai fazer um esforço grande ali em cima, né? Para poder não piorar. Quando existir somente a discência, a deiscência, que é só o separamento das bordas, sem parecimento de órgãos, eu vou realizar um curativo compressivo, porque, na verdade, só as bordas que abriu. Então, eu vou realizar um curativo compressivo, para essa borda juntar, aproximando as bordas ali, né? Na maioria dos casos, a cicatrização ocorre por segunda ou terceira intenção. O que é segunda ou terceira intenção? Abrir o meu ponto. Eu, em casa, fiz um curativo compressivo, aproximei a pele. Ele vai fechar, mas vai ficar aquela de segunda intenção, né? Vai ficar aquela região necrose, com uma necrose ali, tecidual, uma queloide, né? Não vai ficar uma cicatriz bacana. Se existir evisceração... Isabela, Oi? me tira uma dúvida aí, porque agora para ver se é a mesma coisa e eu que entendi errado. Essa fechamento de primeira intenção
não seria aquele que o cirurgião faz a incisão e ele vem e sutura? Sim, e o de E segunda intenção? o de segunda é quando há alguma infecção, alguma coisa ali que não fecha, não há fechamento de primeira intenção, e aí tem que fazer um tratamento para depois, assim, ela ser fechada. É Sim, isso? sim. Ou eu, Isabela, aconteceu comigo, eu não fiz tratamento, fiz um curativo compressivo em casa mesmo, não procurei médico nem nada, fechou minha cicatriz aqui, demorou muito mais tempo, mas fechou, mas eu não precisei de tratamento alternativo, entendeu? Só o curativo compressivo resolveu minha vida ali. Mas vai ter outro paciente que vai precisar de um tratamento alternativo, tá? Ah, tá. A minha infecção que eu tinha contado para vocês, por exemplo, depois de meses que eu consegui tratar, meu ponto ficou todo esbeiçado, aberto, né? E foi só com curativo compressivo. Depois que a infecção sarou, que o curativo compressivo fez efeito. Aí fechou assim, ó, com uma semana, assim, o trem já estava assim, praticamente todo colado. Mas por quê? Porque eu consegui tratar a infecção que não deixava o meu ponto fechar, né? Mas aí eu não voltei para o bloco para costurar, não. Só com o curativo compressivo, sem mexer, sem molhar, sem nada, com uma semana depois que já tinha tratado a contaminação, fechou, né? E é instantâneo, gente. Tratou a bactéria, o trem só cola da noite para o dia a pele. É instantâneo, instantâneo. Mas enquanto tem foco de contaminação, não fecha. O trem fica esbeiçado assim, ó, com a pele toda para fora. Nunca tente colocar as vísceras novamente para dentro da cavidade. Isso é só questão clínica, isso é só dentro do hospital, isso é só questão clínica médica. Porque tem toda uma forma, um procedimento para fazer isso. Profilaxia, né? Evitar as causas e os fatores predisponentes, né? O que são causas e fatores predisponentes? O que acontece isso, né? O que desenvolve isso? Usar as faixas, as ataduras no pós-operatório de cirurgias abdominais, para ficar ali comprimindo aquela incisão, orientar o paciente quanto à movimentação, né, questão de tosse forte, movimentos bruscos, carregar peso e essas coisas. E aqui, eu não vou nem parar muito nessa imagem aqui não, que é a mesma imagem do processo de cicatrização que vocês aprenderem em feridas, né, de sacral, lesão por pressão, é a mesma imagem de cicatrização. Retenção urinária é frequente no pós-operatório, o paciente ter essa retenção, né, principalmente em paciente que submeteu a cirurgias abdominais ou órgãos pélvicos, né, útero, bexiga, né, ovários, etc. Próstata também, ureter. Quais são as causas, né, que o meu paciente ele vai reter essa urina? Então, um traumatismo operatório, né, um espasmo no esfíncter vesical, posição inadequada, né, deitado no leito ali. O paciente, quando opera, ele tem medo até de mexer, né, gente? Tem paciente que mexe demais, tem paciente que mexe de menos. Bloqueio psicológico, isso tem, ó, o paciente tem medo de evacuar, porque vai doer, o paciente tem medo de urinar, porque vai doer. Infecção das vias urinárias. Então, por ele ter uma infecção, pode desenvolver ali essa retenção de urina, uso prolongado de sonda vesical, isso fica mesmo, paciente que fica por muito tempo com sonda vesical, e cuidados de enfermagem, né, referente a esse paciente, retenção urinária. Proporcionar ambiente, posição confortável para o meu paciente, né? Colocar um biombo, deixá-lo sozinho ali para ver se ele urina, estimular a micção usando métodos, né? Aplicação de água quente, de bolsa quente, abrir a torneira para ter aquele barulho, irrigação do períneo com água morna, encaminhá-lo ao banheiro para tentar fazer. Se não conseguir urinar, né? Passar a sonda vesical de alívio, se prescrita, anotar volume de cada micção, né? Mesmo eu passando a sonda ali, quanto que foi que caiu, observar o posicionamento coletor. Isso é demais que acontece, viu, gente?
Paciente que volta do bloco, não consegue, tem um bexigoma, né? Não consegue operar, urinar de jeito nenhum, a gente tem que ir lá fazer toda a asepsia, pegar a luva estéril, né? Todo o procedimento, passar a sonda de alívio, desce aquele tanto de urina e pronto, tá? Isso é ó. Aí meu paciente que veio do bloco, né? Que voltou para a unidade de internação para mim, vai ficar a madrugada toda aí urrando, né? Porque não consegue urinar e tem que passar a sonda vesical de alívio. Quais que são os tipos de complicações relacionadas à retenção de líquido, né? Flebite, inflamação de uma veia, e tromboflebite, inflamação de veia com formação de coágulo. Então, retenção de urina é sério, né? Tem que tomar os cuidados de enfermagem ali com o paciente. Incidência. Então, após a cirurgia, os pacientes com risco de apresentação de trombose venosa profunda são pacientes ortopédicos, submeter a cirurgia de quadril, né, reconstrução de joelhos, cirurgias de extremidades, pacientes urológicos, principalmente os idosos, pacientes cirúrgicos com 40 anos, obesos, com doença maligna ou tiveram trombose, paciente ginecológico acima de 40 anos, com fatores de risco para varize, infecção, neoplasia, né, câncer, obesidade, ou que já tiveram trombose. Pacientes nefrocirúrgicos, né, no AVC, por exemplo, o risco de trombose venosa profunda de 75%, né, bem mais aumentado aí. Causas e fatores, né, do paciente evoluir para a trombose, imobilidade, né, pacientes acamados, né, podem desenvolver mais, porque fica parado, não exercita, compressão sobre as veias, né, dos membros inferiores, através de coxins, faixa, aparelhos gessados, tração, todos são motivos para o paciente desenvolver trombose, posição durante a cirurgia. Então, tem paciente que fica 12, 18 horas numa cirurgia, né? Pode ter trombose? Pode, mas geralmente o cirurgião já age profilaticamente, né? Por esse paciente vai ficar tanto tempo nessa cirurgia comigo, eu já administro medicações para que ele, trombofilítica, né? Que ele não desenvolva nenhuma trombose pós-cirúrgica. Paciente com distúrbios circulatórios, né? Paciente com varizes nas pernas, pacientes idosos, obesos e hemoconcentração, né? Perda de líquido, desidratação e retorno venoso. Então, todos os pacientes que têm esse tipo de causa aqui durante a cirurgia, né? São pacientes provenientes aí de ter uma trombose. Qual o sinal, sintoma que esse paciente vai me apresentar? Né? Febre, mal-estar, sudorese, cara frio, tem cãibra na panturrilha demais, de gritar, dor, vai sentir edema ali nos membros inferiores, o risco de trombose é deslocamento do coágulo, né, provocando um êmbolo. Então, isso é muito sério um paciente ali, ter esse coágulo deslocado, andar ali na artéria e tamponar logo o lugar onde não pode ser tamponado ali. Tratamento de enfermagem, o que nós vamos fazer mediante esse paciente, né? Repouso no leito, manter membro afetado elevado, compressas quentes e úmidas conforme prescrição médica, aplicação de anticoagulante conforme prescrição médica e observar o paciente ali, né? Como que está o caminhar do procedimento, da evolução dele. Que eu vou agir com profilaxia, né, antecipado ali. Então, mudança de decúbito, eu vou tentar fazer pelo menos de 2 em 2 horas no meu paciente, né? Movimentação, flexão, extensão dos dedos dos pés, das pernas, estimular a deambulação precoce no pré-operatório, antes de eu operar, evitar compressão dos membros durante e após a cirurgia, compressão dos membros, e o uso de meias e bandagens elásticas para eu ajudar no retorno venoso, e aplicação de drogas e anticoagulantes antes da cirurgia, mas o médico tem que prescrever também, né?
Então, pessoal, é isso tudo aí hoje, né? Deixa eu despedir antes que caia ali. Todo mundo colocou, deixa eu anotar aqui a página, né? Todo mundo colocou o nome aí no chat, por favor? Coloquei. Coloquei também. No post, põe aí ainda, Ok. por favor. Parou na 420, né, Isso, Isabela? eu botei também. Isso, caiu. Parei aqui na 420. Então, pessoal, bom para vocês. Um bom grande, bom trabalho amanhã, viu? Fique com Deus e até terça que vem, tá? Obrigada, Isabela. Boa noite. Obrigada, Isabela. Boa noite. Obrigado, Isabela. Boa noite. Obrigada a vocês.